Fala vestibulando, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, bem-vindo ou bem-vinda, né? A mais uma aula onde hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, que é um assunto que envolve dinheiro, a matemática financeira, tá bom? Então na aula de hoje nós vamos abordar o que pode cair no seu vestibular a respeito de matemática financeira. Então vem comigo na tela e vamos começar esse assunto tão legal aqui, tá? Quando a gente fala de matemática financeira, nós vamos falar de money, né? Vamos falar de dinheiro. E basicamente o que o seu vestibular cobra é a parte de juros simples e juros compostos. Então nós vamos estudar quais são os conceitos de juros simples, quais são os conceitos de juros compostos. É esse assunto aí que nós vamos abordar, tá bom? Então vamos lá. Introdução. Eu peguei um exemplo aqui, uma questão que já apareceu, para que a gente possa analisar juntos. Olha só. Ao se aposentar, Jadilson ganhou 300 mil reais de fundo de garantia. Então ele se aposentou, né? Aí pode recolher o fundo de garantia que foi acumulando ali durante todo o tempo que ele trabalhou. Ele pretende aplicar essa quantia até que consiga acumular 400 mil e finalmente poderá comprar a sua casa. Aí, repara o seguinte, hoje ele tem um valor de 300 mil. Esse valor que ele tem hoje é o que a gente chama de capital. A gente vai representar pela letra C. É o valor que ele tem hoje, tá bom? Só que no futuro, para ele comprar a casa dele, ele vai precisar ter 400 mil reais. Tá? Esse 400 mil reais vai ser o valor que ele vai conseguir pegando esse capital e acrescentando a esse capital o rendimento, que é sinônimo de juros. Então, ele vai pegar esse 300 mil, ele vai aplicar o 300 mil. Esse 300 mil vai ficar rolando juros em cima dele. O que é juros? Na hora que a gente pega o nosso dinheiro e coloca lá no investimento, ou a gente coloca numa poupança, num CDB, num CDI, qualquer tipo de investimento que existe, nós estamos emprestando dinheiro para o banco. Então a gente está pegando o nosso dinheiro, está dando para o banco e está falando assim, ó, estou emprestando meu dinheiro para você. O banco, como ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai usar o seu dinheiro, ele vai te remunerar, ele vai pagar um aluguel desse dinheiro. O aluguel do dinheiro é juros. É igual, por exemplo, cartão de crédito. Eu tenho que pagar o cartão de crédito no dia 10. Se eu não pagar o cartão de crédito dia 10, no dia 11, dia 12, dia 13, eu vou estar pagando juros. Por quê? Porque eu deveria ter pago ao banco. Se eu não paguei ao banco, então eu estou ficando com o dinheiro do banco. Então eu vou ter que pagar a ele esse aluguel do dinheiro, que se chama juros, tá bom? Só que nesse caso aqui, os juros, nesse caso aqui é bom, né? Porque vai render mais dinheiro pro Jadilson aqui, né? Que é a pessoa que está investindo o dinheiro. Então, em cima do 300 mil, para chegar no 400 mil, ele vai precisar de 100 mil de juros. Esse 100 mil, que é o valor que vai render, né? É o que a gente chama de juros. E a gente representa por J. O valor final, que é o valor daquele capital acrescido dos juros, é o que a gente chama de montante. Montante. Tá bom? Montante a gente representa pela letra M. Então você já pode observar a primeira formulinha da matemática financeira. O montante, ele é sempre o capital mais juros. Tudo bem? Aí ele diz no texto, se os bancos
pagam, em média, um percentual de 10% ao ano, esse percentual, tá, é o que a gente chama de taxa de juros. Então, a taxa de juros, ela é de 10% AA. O que é esse AA? Ao ano. Se fosse ao mês, seria AM, ao mês. Se fosse ao dia, AD, ao dia, tá? Mas aqui é AA, ao ano. Essa taxa de juros, a gente vai representar pela letra I. A letra I vai representar a taxa de juros. Combinado? Aí ele quer saber quanto tempo ele vai demorar, né? Quanto tempo ele vai demorar para ele conseguir aqueles juros de 100 mil. E aí o tempo a gente chama de T, tá bom? É o tempo. E aí nós vamos ver algumas fórmulas agora para que a gente possa calcular esse tipo de situação aqui. Aí vai depender também se essa aplicação que ele está fazendo é uma aplicação de juros simples, se é de juros compostos. Se for juros simples, a gente vai usar uma fórmula. Se for juros compostos, a gente vai usar outra. Mas normalmente, quando é aplicação, a gente trabalha com juros compostos. É muito, muito, muito raro você ter no nosso dia a dia exemplos de juros simples. A maioria das coisas, 99,9% das coisas no nosso dia a dia é juros compostos, tá bom? Mas, na hora da prova do seu vestibular, pode cair tanto juros simples quanto juros compostos. E aí a gente vai aprender a calcular isso aí, tanto por juros simples quanto por juros compostos, tá bom? Então o objetivo aqui não é fazer as contas ainda, é só mostrar para você os conceitos de capital, juros, montante, taxa de juros, tempo, tá bom? Então nós temos o montante, né, que é aquele valor total. Então o montante é o valor total. Nós temos o capital, que é aquele valor inicial. Então o capital é aquele valor, inicial. É aquele valor que eu estou investindo no início. É aquele valor que eu estou pegando emprestado no início. Então, aquele valor no início, seja quando você pega emprestado, seja quando você investe, é o capital. E aquele valor lá no final, que você vai ter no total, ou o total que você conseguiu arrecadar, ou o total que você vai ter que pagar para o banco, esse valor total é o montante, tá? E você tem a taxa de juros, que normalmente é dada em porcentagem. E a taxa de juros, ela vai estar atrelada a um determinado tempo. Então, 2% ao mês, 3% ao ano, 5% ao bimestre, pode ser também. 0,5% ao dia, então vai estar sempre atrelado ao tempo, tá? Por isso você vai ver que tem que ter compatibilidade entre a taxa e o tempo. Se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano. Se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. A gente vai ter que fazer essas conversões, você vai ver daqui a pouco como é que faz. E a gente tem o tempo, né? Agora que você já sabe quais são os elementos que nós vamos trabalhar aqui na matemática financeira, chegou a hora da gente ver as fórmulas de juros simples e a fórmula de juros compostos. Primeiro vamos estudar os juros simples, tá? Os juros simples, a principal fórmula dos juros simples é o J é igual a CIT. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é igual a CIT. Inclusive, tem até uma frasezinha para você não esquecer isso. Aqui, ó. Jesus Cristo ilumina a todos. Ó, Jesus Cristo ilumina a todos. Pronto. J é igual a CIT.
J de Jesus, C de Cristo, I de ilumina, T de todos. Jesus, Cristo ilumina todos. Então, J é igual a CIT. Tá bom? Então, para achar os juros, você pega o capital, multiplica pela taxa, multiplica pelo tempo. E a outra formulinha é montante é igual a juros mais capital. Você viu essa formulinha que eu botei para você. Quer ver uma coisa interessante aqui? Olha só. O montante, ele é igual a juros mais capital. Só que a fórmula dos juros tá aqui em cima, ó. É o CIT. Se eu pegar esse CIT, que é a fórmula dos juros, e substituir aqui, se eu fizer uma substituição, vai ficar assim, ó. Montante é igual. Quem entrou no lugar do J? O CIT. Mais o capital. Então, você pode encontrar essa fórmula aqui, ó, como sendo a fórmula do montante também. Inclusive, é a fórmula que eu vou dar para você aqui, ó, no próximo slide. Tá? Só que, como eu tenho o C aqui e eu tenho o C aqui, você deve lembrar lá da época da escola, né? Da hora que você estudou álgebra, você deve ter estudado uma coisa chamada de colocar em evidência. Então, a gente pode colocar esse C em evidência. C vezes quem vai dar o C? C vezes 1. Mais C vezes quem vai dar o CIT? C vezes o IT. Se você fizer a distributiva aqui, ó, C vezes 1, C. Mais C vezes IT é CIT. Tá bom? É claro que poderia ficar ao contrário também. Ó, poderia ficar IT mais 1. Tá bom? Mas normalmente os materiais apresentam dessa fórmula aqui. Desse jeito aqui. Tá bom? Então, essa formulinha aqui não é uma outra fórmula. É apenas você pegar essa aqui e colocar dentro dessa de baixo. Tá bom? Só que essa fórmula daqui, você nem precisa se preocupar com ela. Essas duas aqui, você resolve qualquer questão de juros simples. Tá bom? Algumas observações. Primeiro, a taxa, na hora que você vai colocar a taxa nesse I aqui, você tem que colocar ela na forma de decimal ou fração. Então, por exemplo, se ele coloca 7%, você não vai colocar o 7 aqui só não, porque é 7%. Então, ou você coloca 7 por 100 na forma de fração, 7 sobre 100, ou então você coloca na forma de número decimal. 7% é 7 por 100, que é 0,07. Então, você bota 0,07. Tá bom? Então, quando for colocar a taxa, você coloca na forma de decimal ou na forma de fração. O tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade de medida. Ou seja, se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano. Se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Tem que estar sempre compatível. Se não tiver, a gente vai ter que converter. E a gente vai ver como converte daqui a pouco. Para encontrar um montante de primeira, você pode usar essa fórmula que eu mostrei para você aí também já, né? Agora, o que você pode fazer? Você pode calcular os juros e depois você pega os juros e soma o capital. Você vai achar o montante. Aí você acha o montante em 2 passos. Primeiro calcula os juros e depois você joga na fórmula de baixo para calcular o montante. Esse é um caminho. O outro caminho é você usar essa fórmula e você já calcula de primeira, de um jeito só, tá bom? Tem 2 possibilidades. Vamos ver um exemplo? Olha aí. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Uma dívida de R$100 deve ser paga em 5 meses. Então, vamos devagar. A dívida é R$100.
Se é a dívida que a gente tem hoje, né, de R$100, então isso aí é o capital, R$100. Ela deve ser paga em 5 meses. Meses é tempo, né? Então, o tempo aqui, 5 meses. Com uma taxa de juros de 8% ao mês. Então, a taxa de juros, que é o I, 8% ao mês. Repara que está compatível. Mês e mês. Tudo bem. Pelo regime de juros simples é. Então, aqui, uma dívida de R$100 deve ser paga em 5 meses com juros de 8% ao mês, pelo regime de juros simples. Aí aqui saiu incompleto, né? Vamos completar isso aqui, ó. Então, uma dívida de R$100 deve ser paga em 5 meses com juros de 8% ao mês, pelo regime de juros simples. Ponto. Aí a gente pergunta, qual o montante dessa dívida? Agora sim, tá? Ele quer saber o montante dessa dívida. Quem é o montante? Então você tem duas possibilidades. Primeiro, ó, primeira maneira, você calcula os juros. Jesus Cristo, não é isso? Lembra que a gente falou? Jesus Cristo ilumina a todos. Então, J é igual a CIT. Então, aqui a gente tem, ó, os juros vai ser 100 vezes a taxa 8% vezes o tempo, que é 5. 2 zeros lá em cima, eu posso cortar com 2 zeros aqui embaixo, porque eu estou multiplicando. Então, vai ficar 1 vezes 8 vezes 5. Isso dá 40. Dividido por 1, 40. Então, os juros é 40. Mas ele quer o montante. O montante, ele é capital mais juros. Então, o montante vai ser 100 mais 40. O que vai dar 140. Essa é a primeira maneira. Qual é a segunda maneira? A segunda maneira, você pode usar direto aquela fórmula de montante. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais IT. Então, o montante aqui vai ser capital 100 vezes 1 mais, quem é a taxa? 8%. Se você botar aqui, ó, 8%, você agora vai estar somando. Aí vai ter que fazer o MMC e tal. Então, para evitar isso, eu aqui vou colocar em número decimal. Para evitar ficar fazendo o MMC e perdendo tempo, tá bom? Então, vou colocar número decimal. Então, 1 mais 0,08 vezes o tempo, que é 5. Então, o montante ficou 100 vezes 1 mais, primeiro se resolve a multiplicação. 0,08 vezes 5, isso é 0,40. Com mais 1, 1,40. Então, vai ficar 100 vezes 1,40, o que dá 140. Então, você tem duas maneiras de fazer a questão. Tá bom? Ou usa direto a fórmula de montante, ou você calcula os juros e soma com o capital para achar o montante. Tá? Você vai ver também aqui ao longo do nosso curso, você vai estudar as funções, né? Função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial. Então, você vai estudar toda a função logarítmica. Então, você vai estudar todas essas funções. E uma das funções que você vai estudar é a função afim, também conhecida como função do primeiro grau, tá? Os juros simples, tá? A fórmula de montante dos juros simples representa
uma função do primeiro grau. Eu não vou aprofundar isso aqui, porque você vai estudar função depois, tá bom? Mas já é para você ficar aí com isso guardado na sua cabeça, que o montante dos juros simples, ele representa uma função do primeiro grau. Por quê? A função do primeiro grau, ela é uma função do tipo ax mais b, aonde esse a e esse b são constantes, são valores fixos, e esse x aqui é a nossa variável. E isso vai gerar um gráfico para a gente. Por quê? Quando o x tem um determinado valor, a minha função, que é como se fosse o y, tem um outro valor. Se você mudar no valor do x, a sua função muda também. Se você mudar o valor do x, a função vai mudando. Então, você vai tendo aqui uma variação. Nesse caso, conforme o x vai aumentando, o valor da função vai aumentando também, tá? E na função do primeiro grau, o gráfico que vai sendo formado é sempre uma reta. E isso também acontece com montante. Sabe por quê? Porque o montante a cada período, os juros que você tem a cada período é um valor fixo. Como assim, Felipe? Não entendi. Olha só, deixa eu te mostrar aqui, olha que você vai ver que legal. Deixa eu pegar aqui uma tela em branco. E aí, preste atenção. Vamos imaginar um capital de R$1.000, tá bom? Capital, a uma taxa de 10% ao mês, tá bom? E vamos imaginar isso ao longo de 3 meses. O que vai acontecer? No primeiro mês, quem vai ser os juros desse primeiro mês? Em um mês só, vai ser capital vezes taxa vezes tempo. Então, aqui vai ficar 100 vezes 10% vezes 1. Porque eu estou vendo no primeiro mês. Aí eu vou cortar 2... Ah, não, na verdade não é 100 não, o capital é 1.000, né? Então, 1.000. Aí eu corto 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 10 vezes 10, 100. No primeiro mês foi 100. Quando você pegar e for calcular no segundo mês, o que vai acontecer no segundo mês? Então, aqui, repara que o seu montante, ele vai ficar os 1.000 do capital, mais os 100 dos juros. Então, o montante, 1.100. No segundo mês, os juros, ele vai ser 1.000 vezes 10% vezes 2, que é 2 meses. Você vai cortar 2 zeros, isso vai dar pra gente 200. Então, quem é o seu montante em 2 meses? Vai ser o 1.000 do capital, mais o 200 dos juros. Isso vai dar 1.200. E assim por diante. Por quê? Porque se você encontrou os juros de 100 em um mês, então todo mês vai estar sempre aumentando 100. Então vai aumentar 100 no primeiro, vai aumentar mais 100 no segundo, por isso vai para 200. Vai aumentar mais 100 no terceiro, vai para 300. Então vai sempre aumentando de 100 em 100. Inclusive, isso forma também uma PA, uma progressão aritmética. Vai sempre aumentando de 100 em 100. Então, os juros vai ficar 100, 200, 300, 400, 500, 600. O montante, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Então, no terceiro mês, se você fosse fazer aqui o terceiro mês, você teria um juros de 300 e um montante de 1.300. E aí a gente pode construir um gráfico para isso. Deixa eu apagar aqui, ó. A gente pode construir um gráfico.
do seguinte modo, ó. Pode construir um gráfico assim, ó. O eixo do x, o eixo do y, ou o eixo da função. Nesse caso, o eixo do montante. O que a gente observa? No momento inicial, você tem um capital de 1.000. Esse é o capital inicial que você tem. Tá? Então, você investiu R$1.000. Hoje, ó, na data zero, esse eixo do x aqui vai ser o tempo. Então, no momento zero, hoje, você tem R$1.000. Depois de um mês, você vai ganhar mais 100. Então, você vai para 1.100. Então, aqui, ó, 1.100. Com mais um mês, ou seja, depois de 2 meses, você vai ganhar mais 100. Então, você vai para 1.200. Depois de mais um mês, você vai ganhar mais 100. Aí você vai para 1.300. Se você unir esses pontos aqui, vai formar uma reta. E aqui eu tenho uma função aonde o montante ele vai ficar variando em função do tempo. E como essa função é uma reta, o que representa uma reta é a função do primeiro grau. Então, o montante, ele é determinado por uma função do primeiro grau. Porque é a função do primeiro grau que forma uma reta. Na função do primeiro grau, a cada unidade que você anda no x, você vai andar uma quantidade fixa no y. Então, andou uma unidade, nesse caso, ó, subiu 100. Andou mais uma unidade, subiu mais 100. Andou mais uma unidade, subiu mais 100. Se você sempre anda uma unidade ali no tempo e andou uma unidade, o valor que você vai aumentando é sempre constante, sempre um valor fixo que você vai aumentando, isso determina uma função do primeiro grau. Ok? Show de bola? Então, essa é a explicação aqui, o porquê de uma função do primeiro grau representar uma função, o montante representar uma função do primeiro grau. Ok? Beleza? Aqui também eu botei aqui para você, né? Que a gente poderia fazer uma analogia aqui, aonde o x seria o nosso tempo, tá? O x seria o nosso tempo. Tá aqui, ó. O x seria o nosso tempo, tá? Esse capital vezes o i aqui, ó, seria o a, que é esse coeficiente angular. E o b, que é o coeficiente linear, seria o nosso c. Tá bom? Só que isso de coeficiente angular, coeficiente linear, a e b, você vai estudar lá em função, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Vamos lá. Qual o valor de um capital que, aplicado à taxa de juros simples de 2% ao mês, rendeu, depois de um ano, R$240? Então, vamos lá. Qual o valor do capital? Então, agora, ele quer saber o capital. Que, aplicado a juros simples de 2% ao ano, se ele está dando percentual ali, ó, é a taxa. Então, a taxa, 2% ao ano. Aliás, ao mês, né? Ao mês. Rendeu depois de um ano, então o tempo, um ano. R$240 de juros. Então, os juros, R$240. Tá? E ele está falando, ó, juros simples. Então, juros simples, Jesus Cristo ilumina a todos. Então, quem é os juros? 240. Quem é o capital? Eu não sei. Quem é a taxa de juros? 2%. Ou você bota 2 por 100, ou você bota 0,02. Tá bom?
vezes o tempo. O tempo é 1 ano. Só que eu não posso colocar 1 aqui, porque a taxa está em mês. Então, você tem que converter. 1 ano corresponde a 12 meses. Agora está compatível. Então, eu boto 12 aqui. Tá bom? Agora, vamos ter que fazer essa continha. De que modo? Quem está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 240 vezes 100 é igual 2 vezes 12, 24. Então, 24C. (240 vezes 100), isso dá 24.000. Então, vai ficar 24C é igual a 24.000. Então, nosso C ficou 24.000 dividido por 24. Isso vai dar 1.000. Tá bom? Então, capital, R$1.000. Acabou. Só isso. Então, aplicando R$1.000 hoje, rendendo 2% ao mês, em 12 meses, eu vou ter ganhado os juros de R$240. Quem vai ser o meu montante? 1.000 mais 240, o que vai dar 1.240, mas ele não quer saber o montante, tá? Mudança da taxa de juros. Se eu tiver que mudar a taxa de juros. Exemplo. Uma taxa de juros de 6% ao ano. Vou pegar minha garrafinha aqui, ó, transparente. Uma taxa de juros de 6% ao ano corresponde a que taxa mensal? Então, ó, 6% ao ano. A taxa de juros, 6% ao ano. Corresponde a que taxa mensal? Então, o que você tem que fazer? Se aqui está em ano, um ano tem quantos meses? 12. Então, você tem que pegar essa taxa. Então, essa é a taxa ao ano. Se você quer calcular a taxa ao mês, você vai pegar esse 6% e vai dividir por 12. Porque o ano tem 12 meses. Aí vai ficar 6% sobre 12 ao mês. Tudo bem? Ok. Só que 6% sobre 12, 6 sobre 12, isso dá quanto? Isso dá 0,5. Então, significa que essa taxa ela vai ser 0,5% ao mês. Ou seja, 0,5% ao mês. Tudo bem? Até porque faz sentido, né? Se você tem 6% ao ano, o ano tem 12 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você tem 0,5% ao mês. Por quê? Porque meio com meio vai dar 1%. Meio com meio vai dar 1%. Meio com meio vai dar mais 1%. Meio com meio mais 1%. Meio com meio mais 1%. Meio com meio mais 1%. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para dar 6% ao ano, tem que ser 0,5% a cada mês. Tudo bem? Então, é só você fazer uma conversãozinha simples. Vamos ver outro exemplo? Ó, se eu tenho, por exemplo, uma taxa, tá, de 24% ao ano. Eu pergunto para você, qual a taxa bimestral? Qual a taxa bimestral? Tá? Isso aqui é só um outro exemplo. Aí você vai ter que pensar, caramba, um ano tem quantos bimestres? Bimestres são 2 meses. Se eu pego um ano
e vou dividindo ele em 2 meses, 2, 2, 2, 2, 2, eu vou ter quantos bimestres? 6 bimestres, porque 6 vezes 2, 12. Então, um ano tem 6 bimestres. Um ano tem 6 bimestres. Ok? Beleza. Então, você vai ter que pegar aquele 24% e dividir por 6. Isso vai dar 4% ao bimestre. Ok? Exemplo de questão que a gente precisa converter, né? Vamos lá. Calcule o juro obtido pela aplicação de 40 mil a uma taxa de juros simples de 36% ao ano, durante 125 dias. Agora presta atenção aqui. Presta atenção. A taxa, ela está em ano. E o tempo está em dias. Tá? Qual é a primeira maneira de você fazer isso? Ó, primeira maneira. A taxa, ela tá 36%, 36% ao ano. Mas eu preciso passar para dias, porque o tempo está em dias. O que a gente considera na matemática financeira, na grande maioria dos exercícios, tá? A gente vai considerar sempre o mês com 30 dias e o ano com 360 dias. Quando a gente estuda matemática financeira mais a fundo, existem os chamados juros exatos, que trabalha com a quantidade exata de dia de cada mês. Só que você não precisa se preocupar com isso para o seu vestibular. No seu vestibular, você vai considerar sempre um mês com 30 dias. Não importa, ele não vai falar fevereiro, março, abril, para você ter que saber quantos dias tem em cada mês. Você vai trabalhar o mês com 30 dias, tá? Se você vai trabalhar um mês com 30 dias, então um ano vai ter 360 dias. Então, o ano comercial, 360 dias. Porque 30 vezes 12, já que o ano tem 12 meses, dá 360, tá bom? Então, aqui, o que vai acontecer? A nossa taxa, ela seria 36% dividido por 360. Para você passar de ano para dia. 36 por 360, isso dá 0,1. Se você dividir, dá 0,1. Então, vai ficar 0,1% ao dia. Agora está compatível. Aí você joga na fórmula. O juro é igual ao capital, que é 40 mil, vezes a taxa, 0,1%, vezes o tempo, 125. Então, o juro aqui ficou 2 zeros lá em cima, 2 zeros aqui embaixo. Aí vai ficar 400 vezes 0,1, isso dá 40. 40 vezes 125, isso vai dar 5 mil. Então, o juro é de 5 mil. Tudo bem? Beleza? Agora, quem é a segunda maneira? É a maneira que eu mais gosto. É quando você mexe no tempo, tá? Então, você faz assim. Os juros, ele é capital vezes taxa vezes tempo. Então, os juros vai ser 40 mil vezes... Quem é a taxa? 36%. Vezes... Quem é o tempo? 125 dias. Mas essa taxa aqui, ela está em ano. Aí, o que você tem que saber? Para passar... Olha esse esquema aqui. Para passar de ano para mês,
para passar de ano para mês, você tem que multiplicar por 12, porque um ano tem 12 meses. Para passar de mês para dia, você tem que multiplicar por 30. E o caminho contrário, de dia para mês, você vai dividir por 30. E de mês para ano, você vai dividir por 12. Se você quer passar de ano direto para dia, você vai multiplicar por 360. E de dia para ano, você vai dividir por 360. Então, se aqui estava 125 dias, eu tenho que dividir por 360 para poder passar para ano. Quando a gente pegou o dia e dividiu por 360, a gente passou para ano. Então, aqui ficou também em ano agora. Tá bom? Então, dividiu por 360, ficou em ano também. Agora é questão de continha. Olha só. 1, 2, 3. 3 zeros lá embaixo. 1, 2, 3. 3 zeros lá em cima. Tá bom? Mas o que a gente visualiza aqui? O 36. Em cima, eu corto com 36 embaixo. Aí vai ficar 40 vezes 125. Isso vai dar 5.000. Eu prefiro fazer até dessa segunda fórmula. Dessa segunda fórmula, não. Dessa segunda forma, né? Desse segundo jeito. Ok? Beleza? Próximo. Se a taxa de aplicação a juros simples é de 150% ao ano, quantos meses serão necessários para dobrar o capital aplicado? Então, vamos lá. O capital, eu não sei. Eu vou chamar de C. Capital C. Se ele quer dobrar o capital, então ele quer que o montante, aquele valor final, ele seja o dobro do capital, que é 2 vezes C. É isso que ele quer. Tá bom? E ele fala que a taxa de juros, a taxa 150% ao ano. 150% ao ano. Aí eu também vou fazer para você aqui de duas maneiras. Aí você escolhe da maneira que você quer. Olha só. Primeira maneira. Nós vimos aquela formulinha que fala que o montante é o capital que multiplica 1 mais IT. Nós vimos essa fórmula. O montante, ele é 2C. O capital é o próprio C. 1 mais... Quem é a taxa de juros? 150%. Só que isso aqui vai ser 150%. Isso é 1,5. Tá? 150% é 1,5. Então aqui vai ficar 1,5 vezes o tempo. Aí olha o que vai acontecer aqui. Esse C vai embora com esse C. Porque está multiplicando, ele ia passar para o outro lado dividindo. C dividido por C, a gente pode cortar. Aí ficou 2 é igual a 1 mais 1,5T. Equação. Passa esse 1 para o outro lado. Aí vai ficar 2 menos 1 é igual a 1,5T. 2 menos 1 vai dar 1. E o 1,5 vai passar dividindo. Então, o tempo vai ficar 1 dividido por 1,5. Aí, o que eu vou fazer aqui para poder acabar com essa vírgula? Eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo.
para acabar com essa vírgula. Vai ficar 10 sobre 15. Só que 10 sobre 15, quando você simplifica por 5, isso vai dar 2/3. Só que essa taxa está em ano. Então vai dar 2/3 do ano. Ele quer saber quantos meses. Nós descobrimos que o tempo é 2/3 do ano. Só que o ano tem 12 meses. Então o tempo vai ser 2/3 de 12. 12 por 3 vai dar 4. 2 vezes 4, 8. Então, 8 meses. Essa era a primeira maneira que você poderia fazer. Qual seria a segunda maneira? Qual seria a segunda maneira? O montante, ele não é capital mais juros? Se você passa o capital para o outro lado, vai ficar montante menos capital é igual a juros. Então, a gente pode escrever que os juros é montante menos capital. Os juros é montante menos capital. O montante, ele é 2C e o capital é C. 2C menos 1C, isso dá 1C. Então, você descobre que os juros é igual a 1C. Vamos para a fórmula de juros simples. Os juros, ele é igual a 1C. Então, vai ficar 1C, botar assim, ó, 1C é igual a C vezes. Quem é a taxa? A taxa é 150% ao ano. Ao ano. Se ele quer em mês, a gente tem que dividir por 12. Então, vai ser 150%, aqui, ó, a taxa, 150% dividido por 12. Para passar para mês. Aí, aqui vai dar 1, tá? Vai sobrar 3. Não vai dar exato, né? Mas não tem problema. Aqui vai ficar, ó, 150 dividido por 12. Vai dar 1, sobra 3. Aí vai dar 2, 24, sobra 6. Uma vírgula e um zero vai dar 5. Então, ficou 12,5% ao mês. Convertendo. Então, ó, 12,5% vezes o tempo. Eu converti a taxa para mês. Aí aqui, 1C de um lado, 1C do outro. Aí olha o que aconteceu aí. Ficou 1, ó, trazer aqui pro cantinho. Ficou 1 é igual a 12,5T sobre 100. Esse 100 passa para o outro lado multiplicando. 100 é igual a 12,5T. Então, o T vai ficar 100 dividido por 12,5. Isso vai dar 8. Acabou. Tem essas duas maneiras. Tá bom? E agora chegou o momento da gente falar de juros compostos. Vamos falar de juros compostos. Essa fórmula que você está vendo na tela é a principal fórmula de juros compostos. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. Tá bom? A fórmula de juros simples de montante é capital que multiplica 1 mais IT. Lembra disso? As fórmulas são muito parecidas. A diferença é que você vai tirar o tempo daqui, ó, e vai colocar ele no expoente, tá? Os juros compostos,
você vai trabalhar com uma função exponencial. Você vai trabalhar com expoente, tá bom? E as letras que você está vendo aí são as letras que você já sabe. O M é montante, o C é capital, o I é taxa e o T é o tempo, tá bom? Então, juros compostos. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. Então, primeiro a gente resolve a potência, depois multiplica pelo capital para poder descobrir o montante. Inclusive, se você quiser anotar aí, esse 1 mais I elevado ao tempo, ele é chamado de fator de acumulação. Também conhecido como FAC. Ó, é o FAC. Fator de acumulação. Porque aqui nos juros compostos, os valores eles vão se acumulando. É juros em cima de juros. Juros compostos, juros sobre juros. Tá? Então, é juros sobre juros. Juros em cima de juros. Tá? Eles vão se acumulando. Então, a gente pode dizer que o montante, ele é o capital vezes o FAC. Quem é esse FAC? 1 mais I elevado ao tempo, tá? E aí você já sabe também, né, que a taxa tem que estar na forma decimal ou fracionária. Aqui vai uma dica. Para a fórmula de juros compostos, coloca a taxa em forma decimal, tá? Coloca a taxa em forma decimal. Se você colocar ela na forma de fração, vai ser muito mais trabalhoso nesse caso, porque você está somando com 1. Aí vai ter que fazer MMC, blá, 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 vai perder um tempão. Então, trabalha na forma decimal, que vai ser mais rápido para você fazer as contas. E o tempo e a taxa tem que ser compatível. Isso você já sabe também, né? Exemplo. Pedro aplicou um capital de R$2.000 a juros compostos, a taxa de 2% ao mês. Beleza. Com o montante depois de 4 meses. Se ele falou juros compostos, montante é capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. Então, o montante vai ficar 2.000 de capital vezes 1 mais 2%, 0,02. Elevado ao tempo, que são 4 meses. Então, o montante ficou 2.000 vezes 1,02 elevado a 4. 1,02 elevado a 4, você teria que fazer 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Teria que fazer isso, né? Pega isso aqui e multiplica. O resultado que você vai encontrar aqui é o mesmo que você vai encontrar aqui. Aí você multiplica esses dois valores aqui. Tá bom? Porém, você não precisava fazer, porque ele já te deu o resultado aqui, ó. Utilize 1,02 elevado a 4, que é o FAC, né, que é o fator de acumulação. Utiliza ele, diz que ele é igual a 1,08. Então aí ficou fácil, né? Porque o montante vai ser 2.000 vezes o resultado disso, ele já te deu pronto. Então, você só tem que multiplicar 1,08 vezes 2.000, tá? Isso vai dar 2.160, tá? Porque se eu pego 108 e multiplico por 2, 16 vai 1, 0, 1, 216. Como tem ali 3 zeros, a vírgula vai deslocar 3 casas. Beleza, 2.160. Felipe, e se ele quisesse saber os juros? Ele não perguntou, mas se ele quisesse saber os juros? Ué, você viu comigo que juros é só diminuir o montante do capital. Se eu apliquei 2.000, mas agora eu tenho 2.160, então é porque eu obtive 160 de juros. Tá bom? Então aqui é um processo meio que o oposto lá dos juros simples.
Os juros simples, você calcula os juros para depois calcular o montante. Aqui não. Aqui você calcula o montante primeiro e depois diminui para calcular os juros, tá? Olha esse outro exemplo aqui. Uma instituição bancária oferece um rendimento de 15% ao ano para depósitos feitos numa certa modalidade de aplicação financeira. Um cliente desse banco deposita R$1.000. Então, R$1.000 é o capital. Ao final de N anos, então ele botou o tempo aqui igual a N, o capital que esse cliente vai ter, então daqui a N anos, daqui a um determinado tempo, vai ser o montante que ele vai ter lá. Então ele quer saber o montante. Montante é capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. O montante vai ser 1.000 de capital vezes 1 mais 15% é 0,15, porque é 15 por 100, 0,15. E esse tempo aqui é o nosso N. Tá? Então, o montante ficou 1.000 vezes 1 mais 0,15 é 1,15 elevado a N. Acabou. O montante, ele é 1.000 vezes 1,15 elevado a N. Gabarito, letra E. Não tem como calcular aqui porque eu não sei o N, né? Juros compostos, você viu comigo que juros simples é uma função do primeiro grau. Juros compostos vai ser uma função exponencial, porque o meu tempo ele está no expoente. Então vai ser uma função exponencial. Ele vai começar a acumular. E como juros compostos, por isso que tem muita gente que acaba se enrolando com cartão de crédito, porque é juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros. Então, no início você paga menos juros, só que depois vai acumulando, e com o passar do tempo, a quantidade dos juros fica absurdo, porque ele cresce exponencialmente. Ele cresce muito mais rápido do que dos juros simples. Ele é uma função exponencial, tá bom? E o gráfico dele vai ficar nesse formato aqui. Quando você for estudar função com a gente, você vai ver que o gráfico da função exponencial característico é esse aí, ó. Tá? Então, ó, vamos dizer que eu tenho um capital de 2.000, tá? Ó, o capital aqui é 2.000, vezes aquele 1 mais I elevado ao tempo. Elevado ao tempo. Então, ó, 2.000. Aí vai vir, aí passou o primeiro período, né, ó. Depois de 20 meses eu tenho um valor, bem pouquinho. Depois de 40 meses, um outro valor. E aí vai. Até que chega um momento que você vai acumulando, ó. E ele cresce exponencialmente. Tá? Então, essa é a curva característica de uma função exponencial. Não vou aprofundar isso aqui também, porque você vai estudar a função depois. É só para você entender essa comparação que tem. A função do primeiro grau, o montante dos juros simples representa uma função do primeiro grau, porque ele cresce de maneira constante. Ele vai crescendo sempre ao mesmo, o que cresce no primeiro mês, cresce no segundo, cresce no terceiro, aí vai criando uma reta, tá? Agora, a função exponencial não. Ele vai acumulando, então ele cresce muito mais rápido. É uma curva, tá bom? É a função exponencial. Eu peguei aqui um comparativo para você entender justamente como funciona, né? Olhando ali a diferença dos juros simples para os juros compostos. Vem aqui na tela, olha só. Vamos imaginar um capital de R$500, tá? Uma taxa de 8% ao mês. Olha o que vai acontecer. No primeiro mês,
Se você joga na fórmula do montante de juros simples, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes o tempo, jogando nessa fórmula, você vai encontrar um montante de 540. Jogando na fórmula do montante de juros compostos, capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo, você também acha 540. Por quê? Porque no primeiro mês, na primeira data, os juros simples vai ser igual aos juros compostos. Porque se você bota o tempo aqui igual a 1, ó, bota o tempo igual a 1 aqui, e bota o tempo aqui igual a 1, as fórmulas vão ficar a mesma. Tá bom? Então, no primeiro momento, eles são iguais. Só que, a partir do segundo momento, começa a ter diferença. Então, repara que no primeiro mês, eu saí de 500 e fui para 540. Eu aumentei 40. Então, se eu aumentei 40, repara que todos os meses eu vou estar sempre aumentando 40. Sempre aumentando 40. Isso é a característica dos juros simples. Eu sempre aumento um valor fixo. Tá? Nesse caso, 40. Agora, os juros compostos não. Repara que de 540, no segundo mês, eu fiquei com 583,20. Eu aumentei 43,20. Depois, eu saí no terceiro mês, eu fui para 629,86. Eu já aumentei aqui, ó. Se a gente faz 583,2, né, vírgula 20, menos 629, né, vírgula 86, você vai ver que aqui você aumentou 46,66. Então, repara que vai ficando cada vez maior. Aumentou a mesma coisa no primeiro mês. Ó. No primeiro mês, era de 500 para 540. Então, aumentou 40. No segundo mês, ó, aqui aumentou 40. Aqui já foi 43,20. Aqui foi 40. Aqui já foi 46,66. Então, olha como vai dando muita diferença. Depois de um determinado tempo, ó, depois de 6 meses, você vê que o juros simples está nos 740 e os juros compostos já está nos 793,40. Aqui já está dando uma diferença de mais de R$50. Então, começou igual, R$500 para os dois, e depois de 6 meses, já tem mais de R$50 de diferença. Porque os juros compostos, ele cresce muito mais rápido. Então, se você for comparar o gráfico, você vai ver isso aí, ó. No início, os dois eram 50. Né, ó? Se você for comparar aqui, for trazer para cá, ó. Os dois eram 50. Beleza. No primeiro mês, eles se coincidem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Coincide. Na verdade, no primeiro mês, a gente sabe que foi para quanto? 540, né? Então, nesse primeiro mês aqui, ó, ele tá aqui um pouquinho aqui em cima. Se você for projetar aqui, ó, ele vai estar um pouquinho acima do 500. Ele vai estar aqui no 540. No primeiro mês. Só que a partir do segundo mês, do terceiro, do quarto, do quinto, eles começam a ficar diferente. A função exponencial, ó, ela cresce muito mais do que a função do primeiro grau. Essa reta é a que representa os juros simples e aquela lá é que representa os juros compostos. Tá bom? Agora, volta aqui. Por que isso acontece também? Deixa eu apagar aqui. Isso acontece pelo seguinte. Nos juros simples, era 500. Aí, no primeiro mês, foi para 540. Aumentou 40. E vai sempre aumentar 40.
Sabe por que vai sempre aumentar 40? Porque quando você faz 8% de 500, isso dá 40. Então, os juros simples, esse valor dos juros é sempre igual. Agora, os juros compostos, isso aqui nos juros simples, JS. Agora, nos juros compostos, você tem 500. Aí você jogou 8%, foi para 540. Os juros compostos, ele é acumulativo. Então, aqui aumentou 40. Só que no próximo mês vai ser 8% do 540. Nos juros simples, vai ser sempre 40, por quê? Porque é sempre em cima do 500. 8% de 500 dá 40. No outro mês, 8% de 500 dá 40. No outro mês, 8% de 500 dá 40. Então, é sempre em cima do 500. Aqui não. Aqui nos juros compostos é acumulativo. É juros sobre juros. Então, agora você vai jogar 8% do 540. 8% de 540. Você vai cortar um zero, vai ficar 54 vezes 8. Dividido por 10, né? Ó, tem um 10 ali embaixo. Vai ficar 43,20. Então, os juros aqui, ó, 43,20. 540 com 43,20 dá 583,20. Que foi esse valor aqui, ó. Tá vendo? E depois vai ser 8% em cima do 583,20. E aí vai acumulando. É sempre em cima do juros sobre juros, do valor acumulado. Isso é que acontece com cartão de crédito, financiamento de casa, financiamento de carro. É o que acontece, é isso aí. Juros compostos. O percentual sempre calculado em cima do valor atualizado, tá? Agora, preste atenção aqui que nos juros compostos, quando você vai fazer a mudança de taxa, é diferente dos juros simples, tá bom? É diferente. Então, olha só. Uma taxa de juros de 2% ao mês corresponde a que taxa bimestral? O que o vestibulando pensa? Bom, se eu tenho 2% ao mês, 2% ao mês. Quanto que vai ser ao bimestre? Bom, bimestre são 2 meses. Então, se um mês é 2%, então em 2 meses eu vou ter 4% ao bimestre. Tá errado. Isso aqui só é igual se for juros simples. Se for juros simples, 2% ao mês vai dar 4% no bimestre. Por quê? 2% com 2%, 4%. Isso nos juros simples. Porém, os juros compostos, ele é acumulativo. Então, você precisa dessa formulinha aqui para você poder descobrir. Então, você vai fazer assim, ó. Presta atenção. 1 mais... Eu não quero a taxa bimestral? Então, 1 mais a taxa bimestral é igual a 1 mais a taxa mensal. Por que a taxa mensal? Por quê? Porque é o que ele me deu aqui, ó. Tá? É mês. Aí tá vendo que ele vai ser elevado a uma fração? Aonde você vai pegar o T2. Quem é o T2? Esse T2, ele é o tempo relacionado ao que você quer. Você quer em bimestre. E o T1 é aquele primeiro tempo que ele te deu, que é mês. Então, você vai pensar assim, ó. Taxa ao bimestre. Um bimestre não tem 2 meses? Então, aqui são 2 meses. Aqui é um mês só. Então, vai ficar
Esse tempo 2, ó, é 2 meses. Esse tempo 1 é 1 mês só. Porque ali é 2% em 1 mês. Lá eu quero saber qual a taxa em 2 meses. Então, aqui vai ficar 2 sobre 1. Tá bom? Felipe, se aqui fosse taxa anual, anual seriam 12 meses. Aí fica 12 sobre 1. Tá bom? Então, aqui vai ficar 1 mais a taxa bimestral é igual a 1 mais. Quem é a taxa mensal? Taxa mensal, 2%. 0,02. Elevado a 2, porque 2 sobre 1 é 2. Então, aqui ficou 1 mais a taxa bimestral é igual a 1,02 ao quadrado. Então, ficou 1,02 vezes 1,02. Isso dá 1,0404. 1,0404. Esse 1 passa diminuindo. 1,0404 menos 1, 0,0404. Passando para a porcentagem, 4,04%. Tá bom? Então, olha, 2% ao mês é equivalente a 4,04% ao bimestre nos juros compostos. Tudo bem? Beleza? Porque os juros compostos, ele é acumulativo. Então, você tem que usar essa formulinha aí. Felipe, me dá mais um exemplo? Te dou mais um exemplo. Ó, deixa eu pegar uma tela em branco aqui. Vamos supor o seguinte. Ó, eu tenho 5% ao trimestre. Qual é a taxa? Qual é a taxa ao ano? Tá? Isso aqui nos juros compostos. Juros compostos. Se fosse juros simples, um ano tem 4 trimestres. Porque trimestres, 3 meses. 4 trimestres, 4 vezes 3, 12. 12 meses, um ano. Um ano tem 4 trimestres. Então, você ia multiplicar por 4, isso ia ficar 20% ao ano. Isso nos juros simples. Nos juros compostos, você vai fazer assim, ó. 1 mais a taxa que eu quero, que é o ano, vai ser igual a 1 mais a taxa que eu tenho, que é ao trimestre, elevado aqui ao tempo que eu quero, dividido pelo tempo que ele me deu. O tempo que eu quero é ano. O tempo que ele me deu é um trimestre. Então, aqui eu tenho esse tempo 1 aqui, que ele me deu, é um trimestre. Aqui está em ano. Ano são quantos trimestres? São 4 trimestres. Então, esse tempo 2 são 4 trimestres. Já o tempo 1, um trimestre. Porque um ano tem 4 trimestres. Aí ficou 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa trimestral 0,05. 4 dividido por 1 dá 4. Então, a gente vai fazer 1,05 elevado a 4. Quando você faz essa continha, 1,05 elevado a 4, isso vai dar 1,2155. 1,2155.
tá? Já botei essa continha pronta aqui. O objetivo é você entender, tá? Não é a gente ficar perdendo muito tempo aqui com as contas. Então, a taxa anual vai ser 1,2155 menos 1. 0,2155. Passando para a porcentagem, isso basta andar com a vírgula duas casas. Então, 21,55%. Ok? Tudo bem? Então, esse tempo 2 e esse tempo 1 tem que estar compatível. Então, se aqui está em trimestre, aqui você passa para trimestre também, tá? Beleza? Agora, tem algumas questões que podem aparecer na sua prova, aonde ele dá pra gente taxas diferentes, tá bom? Então, por exemplo, ele dá para você uma taxa de 2%, depois acrescenta uma taxa de 3%, depois acrescenta uma taxa de 10%. Sempre que ele for acrescentar alguma coisa, você vai ter que multiplicar por 1 mais i. Esse 1 mais i, a gente estudou lá em porcentagem. É o fator de aumento. Então, por exemplo, olha essa questão aqui. Uma determinada aplicação financeira, as taxas de juros nos meses de março, abril e maio foi de 1%, 2% e 1,5%. Se o capital R$1.000 foi aplicado logo no início de março, quanto vai ter lá em maio? Então, ele pegou 1.000, primeiro acrescentou 1%. Depois, em cima do novo valor, acrescentou 2%. Em cima do novo valor, acrescentou 1,5%. Aí aqui você tem duas possibilidades. Ou você vai acrescentando, por exemplo, 1%. 1% de 1.000, isso é 10. Então, acrescentou 10, isso vai para 1.010. Em cima do 1.010, nós vamos acrescentar 2%. Quando você calcula 2% de 1.010, 2% de 1.010, isso dá 20,2. 1.010 com 20,2, isso dá 1.030,2. Em cima do 1.030,2, nós vamos acrescentar 1,5%. Isso dá 15,453. Tá? Então, se a gente pegar o 1.030, tá? 0,2 e multiplicar por 1,5%, isso vai dar 15,453. Acrescentando aos 1.030,2, isso vai dar 1.045,653. Tá bom? Só que terceira casa decimal só tem lá, quando fala de dinheiro, só quando tem posto de gasolina, né? Posto de gasolina tem uma terceira casa decimal aqui. Quando envolve dinheiro, a gente acaba trabalhando só com duas casas decimais, né? Então vamos trabalhar aqui só com duas casas decimais. Tá bom. Tá? Agora, essa é a primeira maneira. Qual é a segunda? Você pega o 1.000 e multiplica. Se eu estou acrescentando 1%, então eu multiplico por 1 mais 1%, que é 0,01. Depois eu vou multiplicar, aumento de 2%, eu multiplico por 1 mais 0,02, vezes 1 mais 1,5%, 0,015. Aí você faz essa continha aí, tá bom? Eu vou até fazer aqui para você, ó, na calculadora, para te mostrar, ó.
Vou pegar o 1.000. Ó, vou até trazer aqui, ó. Trazer aqui para a tela a calculadora para te mostrar. Ó. Trazer a calculadora aqui para a tela, ó, para te mostrar. Então, a gente está pegando o 1.000, multiplicando, ó, multiplicando por 1,01, que é esse 1 mais 0,01, tá dando 1.010, que é esse 1.010 aqui de cima, ó. Ó o 1.010 daqui de cima. Aí eu vou multiplicar agora por 1,02. 1,02. 1.030,2, que é esse 1.030,2, ó, daqui. E eu agora vou multiplicar por 1,015. Eu agora vou multiplicar por 1,015. O que vai dar exatamente o que você está vendo aí, ó. 1.045, opa, apagou, né? Mas, deixa eu voltar, ó, 1.045,653, tá? Eu tirei o 3 ali para trabalhar só com duas casas decimais. Show de bola? Beleza? Então, deu para você entender que você pode fazer daquela forma. Sempre que você está acrescentando, para achar o valor final, é só multiplicar por 1 mais esse valor que você está acrescentando. Já chega direto no valor final. Melhor do que você calcular o percentual e depois soma. Aí joga em cima, soma de novo. Aí vai perdendo tempo. E para a gente finalizar aqui, né? Depreciação, tá? Existem situações na matemática financeira que você, dentro da nossa realidade, no nosso dia a dia, que a gente compra alguma coisa e com o passar do tempo, aquilo vai depreciando. O que significa isso? Vai perdendo valor. Isso acontece muito com o carro. Quando você compra um carro, a cada ano que passa, o carro vai desvalorizando. Quanto mais velho o carro é, né? Em via de regra, né? Quanto mais velho o carro menos ele vale, né? Então, com o passar do tempo, esse bem vai depreciando, porque ele vai ficando mais usado, né? Você vai gastando mais ali aquele bem. Então, pode ser um computador, um celular, um carro. Ele vai depreciando, tá bom? Assim como, para você aumentar, você multiplica por 1 mais a taxa de aumento. Para você depreciar, para você diminuir, você vai multiplicar por 1 menos o valor. Tá bom? Então, quando você aumenta, você vai 1 mais o percentual. Quando você diminui o valor, fica 1 menos. Tá bom? Então, para você achar o valor de um determinado bem, você pega o valor inicial, esse V0 é o valor inicial, e você multiplica por 1 menos I elevado ao tempo. Esse T aqui é o tempo de depreciação. Então, ele foi depreciado depois, aqui ó, ele foi depreciado por 5 anos. Então, o valor dele agora vai ser os 50 mil, que era o valor inicial, vezes 1 menos a taxa de depreciação. Todo ano ele deprecia 10%. Então, 0,1 elevado a 5. Então, o valor dele vai ser 50 mil vezes 1 menos 0,1 é 0,9 elevado a 5, tá? Deixa eu fazer na calculadora aqui para a gente não perder muito tempo. 0,9 elevado a 5. Elevado a 5. Isso dá 0,6 aproximadamente, tá? 0,59. Então, aqui vai ficar 50 mil vezes 0,59. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ficar com 0,59 vezes 50 mil. Isso dá 29.500.
Esse é o valor do carro depois de 5 anos. É claro que você poderia fazer assim também, ó. 50 mil. Aí você tira 10%. 10% de 50 mil é 5 mil. Então, no primeiro ano, ele depreciou 5 mil. Então, ele está valendo 45 mil. No segundo ano, depreciou 10%. 10% de 45 mil é 4.500. Então, ele agora está valendo 40.500. E assim você vai tirando 10% até chegar no quinto ano. Você vai chegar aqui, ó. Tá bom? Mas aí você perde muito mais tempo. É melhor você usar essa formulinha. Essa aqui, ó. Tá bom? Então, quando você está depreciando, é 1 menos I. Tá? Olha essa questãozinha que caiu no Enem. Ó, resumindo esse texto aí, né? Pra gente poder não se alongar muito, né? A aula já tá bem extensa, pra gente poder não se alongar muito. Vamos lá. Ele tá dizendo pra gente o seguinte. Em 2010, eu tinha um valor aqui de 10,3. Tá? Ele quer saber o seguinte. Em 2013, ele quer que seja 5,2. Ele quer saber qual é essa taxa de redução. Quem é aquela taxa de depreciação? Aquela taxa que está reduzindo. Então, a gente sabe que o valor final vai ser o valor inicial vezes 1 menos a taxa de depreciação elevado ao tempo. Esse valor final que ele quer é 5,2. Esse valor inicial aqui, que eu estou considerando, é o de 2010, que é 10,3. Vezes 1 menos I elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque eu estou em 2010 e ele quer em 2013. De 2010 para 2013, vão se passar 3 anos. Por isso o expoente lá é 3. Tá bom? Esse 10,3 vai passar dividindo. Então, vai ficar 5,2 dividido por 10,3. Isso dá 0,51. É igual a 1 menos I elevado a 3. Aí, olha que interessante. Olha como no Enem você tem que saber usar as informações. Ele está dizendo que 0,8 ao cubo é 0,51. Então, eu posso trocar esse 0,51 por 0,8 ao cubo. Agora, o que eu posso fazer? Expoente 3, expoente 3. Eu posso cortar. Aí vai ficar assim, ó. 0,8 é igual a 1 menos I. Vem com menos I para esse lado, vai ficar I. Vai com 0,8 para o outro lado, menos 0,8. 1 menos 0,8 é 0,2. E 0,2 é a mesma coisa que 20%. Então, gabarito da questãozinha do Enem, B de bola, 20%. Tá bom? Questão que caiu aí, ó, no Enem. E a última, para finalizar a nossa aulinha, Lauro aplicou um capital de R$ 1.480. Esse é o capital, R$ 1.480. A taxa de juros simples, ó, juros simples, tá? Por um período de 2,5 anos. Então, o tempo, 2,5 anos. Ao final desse período, ele retirou um montante de 1.835,20. Qual a taxa de juros aplicada? Ele falou juros simples, tá bom? Então,
primeira coisa, os juros a gente sabe que pode ser calculado como montante menos capital. Então, os juros aqui vai ser 1.835,20 menos 1.480. Quando a gente faz essa continha, 1.835,20 menos 1.480. Isso dá 355,20. Beleza. Agora que eu sei os juros, eu posso usar aquela fórmula do Jesus Cristo ilumina todos. Porque os juros, 355,20. O capital, 1.480. A taxa de juros é o que eu quero descobrir. E o tempo, 2 anos e meio. Ah, mas tem um detalhe, ó. Aqui taxa de juros mensal. Então, se ele quer a taxa de juros em mês, 2,5 anos é 2 anos e meio. 2 anos e meio, 2 anos, 24 meses. Com mais meio ano são 6 meses. Então, isso dá 30 meses. Então, vou colocar o 30 aqui, ó. Tudo bem? Aí, agora, o que vai acontecer? Vai ter que fazer essa continha aí, tá? 1.480 vezes 30, 1.480 vezes 30, isso dá 44.400. Então, deixa eu escrever isso aqui, 44.400 vezes a taxa. Então, a nossa taxa ficou 355,20 sobre 44.400. Continha chata de fazer, né? 355,20 dividido por 44.400. Isso dá 0,008. Passando para a porcentagem, anda com a vírgula 2 casas. 0,8%. Nosso gabarito B de bola. 0,8%. Beleza, galera? E com isso, a gente finaliza a nossa aulinha aqui de matemática financeira, juros simples, juros compostos. A gente se vê na próxima aula.